Bem-vindo à apresentação do trabalho da disciplina de Tópicos Especiais em Inteligência Artificial. Eu vou apresentar o meu trabalho prático realizado para a disciplina. E o grupo do trabalho sou só eu, o Leonardo. Bom, dadas as especificações e possibilidades disponibilizadas para o trabalho, eu optei pela segunda opção, então coletando uma base própria e aplicar uma técnica de pré-processamento e o algoritmo que julgar necessário para classificação e avaliar esses dados. Então, podia utilizar tanto base de textos quanto base de imagens. Optei por uma base de imagens que já vou mostrar. Vamos ao código. Então, estamos aqui no Colab, onde todo o código do trabalho está feito, tudo em Python. Primeiramente, precisamos coletar os dados e armazená-los dentro do nosso ambiente aqui. Então, primeiramente, os dados estão neste link do Kaggle. São dados dos Pokémons da primeira geração, imagens de Pokémons da primeira geração. Precisamos primeiramente baixar para o Colab e depois unzipar os dados baixados. Para baixar, a gente pode seguir este tutorial passo a passo deste artigo do Medium, que mostra como que a gente importa os dados do Kaggle diretamente para o Google Colab. Então, passamos por todos os dados aqui. E ao final temos um arquivo zip com os dados do dataset dentro do Colab. Então, só precisamos unzipar este arquivo zip. Aqui temos também as nossas importações utilizadas, então todas as funções, todas as bibliotecas utilizadas, e também temos aqui os modelos, porque trabalhamos com as redes neurais convolucionais. Então, temos modelos e camadas aqui utilizadas. Continuando aqui, temos as funções. Então, a função getImagesData. Esta função ela vai percorrer o nosso diretório de imagens de Pokémon, que já está no formato adequado, com cada classe tendo uma pasta única dentro da pasta de Pokémon Data. E cada pasta de cada classe tem as diversas imagens daquele Pokémon. Então, percorremos todo o nosso diretório de dados, salvamos as imagens de tamanho 64 por 64 dentro de um NumPy Array e salvamos essa classe desse Pokémon, ou seja, o nome da pasta, que é o nome do Pokémon, dentro de outra NumPy Array e essa função retorna esses dados. Também temos a normalização dos dados das imagens entre 0 e 1 e não entre 1 e 255, 0 e 255. E temos também a função de resetCheras, uma função que vai limpar a memória referente ao Keras do Google Colab para a gente não extrapolar o uso de memória RAM aqui. Beleza, temos as funções dos diferentes modelos. Então foram testados 3 modelos diferentes de redes neurais convolucionais. Um sendo um modelo próprio, em que eu montei uma rede neural convolucional, camadas de convolução, camadas de pooling, um dropout, mais convolução, pooling, uma camada de flatten, 2 camadas densas no meio para o treinamento da rede, e por fim uma camada densa com a quantidade de classes referentes à quantidade de pokémons que vão ser classificados. O modelo 2 já é um modelo pronto, um modelo importado da biblioteca do Keras, que é a MobileNet V2, e o modelo 3 também já é outro modelo importado, que é a rede neural VGG19. Todos os 3 modelos de redes neurais convolucionais foram testados com a métrica acurácia, foi a função escolhida para avaliação, e a função de perda, Sparse Categorical Cross Entropy, a mesma para todas, e o optimizador também, Adam, o mesmo para todas. Então aqui podemos criar nossos modelos, primeiramente carregando os dados. Então a nossa array X de imagens e a nossa array de labels vão ser resultado da nossa getImagesData. Podemos aqui testar a nossa array de imagens mostrando. Então aqui a imagem 1231 é um Sandshrew. Então passamos para o pré-processamento das classes agora. Houve um pré-processamento das imagens na função getImagesData, onde foi redimensionado as imagens. E aqui vamos fazer o pré-processamento das classes, porque todas foram lidas como sendo a string do nome do Pokémon. Mas o que nós precisamos aqui é um valor numérico para o treinamento da rede neural. Então, executamos a função fitTransform
da biblioteca Preprocessing Label Encoder, em que basicamente vamos atribuir a cada nome de Pokémon um número inteiro. Podemos ver esse número inteiro aqui. Então, está em ordem alfabética. Então, o Abra é o 0, o Aerodactyl é o 1, o Alakazam é o 2 e assim sucessivamente. Com cada Pokémon tendo um número correspondente, até o Zubat 149. Faltou algum Pokémon? Eu acho que sim. Bom, aqui este trecho nós podemos usar para visualizar qualquer modelo que quisermos. Então, modelo 2, modelo 3, modelo 1, podemos visualizá-lo aqui. Partindo para o treinamento e avaliação do modelo. Todos os modelos foram testados com treinamento em 3 épocas diferentes, com 20 épocas, 50 épocas e 100 épocas. Todos os modelos estão aqui dentro desse dicionário de modelos, onde a função geradora de cada um está correspondente ao nome do que é aquele modelo. Então, se é a CNN própria, é uma Bayonet V2 ou a VG19. Isso aqui é mais importante mais para frente na hora de gerar o data frame. Os testes foram feitos usando a validação cruzada, o Tenfold Cross Validation, onde dividimos a base de dados em 10 subcoleções e vamos alternando, utilizando 9 para treinamento da rede neural e uma para teste. Então, depois utiliza outras 9 e outra para teste. Depois outras 9 e outra para teste e assim sucessivamente. Então, fazemos isso para todos os modelos, todos os 3 modelos criados, e para todas as épocas. Então, fazemos isso utilizando 20 épocas de treinamento, depois 50 épocas, depois 100 épocas de treinamento. Dividimos a base de dados em treino e teste, geramos o modelo, fazemos o treinamento deste modelo de acordo com a quantidade de épocas e fazemos a avaliação desse modelo com o nossos dados de teste. Então, temos então uma lista em que iremos armazenar qual é o modelo que está sendo utilizado, no caso, o nome dele, a quantidade de épocas que foi utilizada, em qual fold estamos, então eu estou mantendo aqui o controle de qual fold a gente está, e qual é a acurácia desse fold. Esse fold score retorna uma lista com 2 posições, sendo a posição 1, referente à acurácia, que é a métrica que resolvemos utilizar para a avaliação. Transformamos essa lista em um NumPy Array, podia ser desde o começo, mas não foi. Então, criamos um data frame com esses resultados. Então, novamente, temos o modelo, quantidade de épocas, o fold e a acurácia deste fold. Após criado o data frame, podemos visualizá-lo aqui. Esses dados utilizados aqui para essa visualização em específico não são os dados reais dos testes, são os dados aleatórios gerados só para fins de visualização. Ok. Seguimos então para salvar esse data frame em um arquivo CSV. Eu salvei ele em um arquivo CSV e abri dentro do Google Sheets para poder gerar gráficos mais bonitinhos de forma mais visual, mas o mesmo também foi feito aqui com o data frame, com os dados sendo plotados aqui. Primeiro visualizando os dados, então aqui nós temos a acurácia média para cada rede neural e cada quantidade de épocas. E também temos o valor máximo, a acurácia máxima de cada uma, o valor mínimo de cada uma e o desvio padrão. Novamente, são valores fictícios, não são os valores reais dos nossos testes. Ok? E aqui podemos plotar os gráficos. Esse trecho vai plotar os gráficos tanto de média, tanto de máximo, mínimo e desvio padrão de cada rede neural. Os gráficos de forma mais bonitinha e todos os outros dados estão aqui nesta tabela que também está sendo enviada, submetida para o trabalho, que mostra a rede neural, quantidade de épocas, o fold que estamos e a acurácia dos resultados. Também temos a função aqui, que tem o maior valor, menor, a média e o desvio padrão de cada um. Todos referentes à acurácia daquela rede neural com aquela quantidade de épocas. Então, aqui esse maior é a CNN própria com 20 épocas de treinamento, então a CNN própria com 50 épocas, e assim sucessivamente. Aqui estão os gráficos plotados desses dados, então podemos ver quais foram as maiores acurácias de cada database. Então, a CNN própria se manteve numa média de 57% a 58%, a quantidade de épocas não alterou muito
a acurácia, enquanto a MobileNet V2 tem os dados crescentes, e a VGG19 com 20 e 50 épocas não teve diferença nenhuma nos resultados, mas já com 100 épocas a rede neural conseguiu um maior resultado, consideravelmente maior do que os outros das outras épocas, certo? A acurácia média aqui também está plotada. A acurácia média de cada rede neural, novamente, a VG19 só começou a aumentar a acurácia depois de 100 épocas, a CNN própria se manteve mais ou menos estável e a MobileNet manteve uma crescente. Mesma coisa para o valor da menor acurácia e para o desvio padrão, onde a CNN própria se manteve mais ou menos na mesma, com um pouco de queda. A queda um pouco mais visível da MobileNet V2, mas um desvio padrão enorme em relação às outras quantidades de épocas da VG19, dado que a partir das 100 épocas parece que essa rede começou a aprender melhor a classificar Pokémons. Não somente isso, como também temos um pequeno trecho aqui mostrando quem é esse Pokémon. Onde eu peguei um modelo 2 da MobileNet, treinei com 200 épocas, com toda a coleção, não fiz nenhuma avaliação, foi só para fins de brincadeira esse daqui. E fiz uma função aqui de adivinha qual é o Pokémon. Então a função quem é esse Pokémon, ela pede um arquivo, uma imagem de um Pokémon. Ela lê essa imagem, faz aquele processamento de ajustar o tamanho. E a partir do modelo dado, ela vai fazer a previsão desse modelo e retornar para a gente tanto a imagem que foi lida quanto a classe que foi predita. E a partir daqui tivemos várias previsões aqui. Então upei diversas imagens, então upei a imagem do Dratini e ele fez a previsão que era o Dratini, perfeito. Upei a imagem do Mew, ele me disse que era o Mew, perfeito. Aqui ele já falou que é o Arcanine. O Arcanine já falou que era o Charmeleon. Então teve um erro aqui, ele previu aqui o Hypno também. Disse que o Dragonite era um Dodrio. Bom, a acurácia estava por volta de 63% na média, então tá na média aqui. Ele disse que o Gyarados é um Kadabra, ok? Mas ele acertou o Charizard e o Pikachu, os pokémons mais legais aqui. Todos os dados, todo o código, todo o notebook, juntamente com esta tabela e os dados de cada fold e o plot desses dados de acurácia foram submetidos juntamente com o código aqui do trabalho. Obrigado.